Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 3. João, capítulo 3, de 1 a 21. João 3, de 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu quero ler de novo 2 versículos aqui. O versículo 14 e o versículo 21, porque eles são chaves aqui para nós. Versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Uma palavra importante aqui para nós é a palavra luz, porque a luz ela traz clareza, a luz ela traz direção, a luz ela nos envolve. Eu não sei se você percebeu aqui, mas essa semana, a nossa igreja ganhou um presente, essa caixa de contrabaixo aqui, que é uma caixa bem forte. E aqui acontece uma situação interessante, porque
A, a onda sonora grave, a onda grave, ela é uma onda sonora diferente da onda aguda. Inclusive, as nossas caixas de som, mês passado, né, Rafael? A gente teve que fazer uma manutenção nelas, porque a gente estava usando o grave nelas e não pode usar o grave nessas caixas de som, porque elas não são preparadas para isso. Porque essas são caixas mais de médio para agudo. E qual a diferença das ondas agudas para as ondas graves? As ondas agudas, elas são direcionais. Então, uma onda de som aguda, ela vai assim, ó, reta. Não sei se você reparou, mas o Vinícius, ele estava tocando aqui, na frente do contrabaixo, na frente da caixa. E o som grave, ele estava, olha, envolvendo todo o ambiente. Por quê? Porque as ondas graves, elas são diferentes das agudas. Enquanto que as agudas são direcionais, as ondas graves, elas se espalham, envolvem. Eu não sou engenheiro de som, não sou técnico aqui para falar com tanta propriedade a respeito disso, mas você percebe que o som grave, ele está ali, quando ele se faz presente, ele está ali, ele dá uma sustentação para toda a música. Ele aparece de uma maneira envolvente. A gente está aqui diante de um texto que conta a história de um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos, ele faz uma opção. Ele sabe que Jesus está ali, passando pelo local onde ele vivia. Nicodemos era um homem extremamente conhecido, respeitado, porque ele era, naquele tempo, um líder dos judeus, o maioral dos judeus, ou seja, ele era um líder dos líderes dos judeus. E ele fica sabendo que Jesus está passando por ali e ele tem uma crise no seu coração. Eu quero conhecer esse cara, eu quero ver esse cara, quero trocar uma ideia com ele, eu quero falar com ele. Mas como? Porque se eu for de dia, os meus pares, os meus amigos saberão disso. E eu não posso me expor, porque os meus amigos são contra esse Jesus. Só que eu tenho um negocinho aqui dentro que, cara, eu quero conversar com ele, eu quero ouvir esse cara, eu quero saber o que ele diz, o que ele vai me falar. E aí, no bom carioquês, Nicodemos tem uma atitude, ele vai ali na moita, na encolha, no sapatinho. Pronto, agora você entendeu. Se você não entendeu, você não é carioca, entendeu? Ele foi ali, ó, de noite, tarde da noite, todo mundo já em casa, todo mundo dormindo ali. Ele vai, ele sai, às sombras, e ele encontra Jesus. E aí, Jesus, que entende, que conhece as intenções do coração, Jesus, ele traça um diálogo com Nicodemos, onde ele diz que para estar no céu, para habitar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Nicodemos entra em crise, ele faz inclusive essa pergunta: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Nicodemos, ele apresenta uma realidade, é impossível isso. E Nicodemos está certíssimo, nascer de novo é impossível nos moldes que ele apresenta aqui, né? É impossível. Como que eu vou, sendo velho aqui, sendo já grande, voltar ao ventre da minha mãe? Isso é impossível, não tem como. E aí Jesus, ele fala, realmente, humanamente falando, isso é impossível. Mas é por isso que você, por você mesmo, não pode nascer de novo. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Jesus, ele muda a tônica. Porque humanamente falando,
humanamente falando, é impossível eu e você nascermos de novo, a não ser que nós nasçamos do Espírito. A obra do novo nascimento é um milagre aos olhos humanos. Porque eu, pelas minhas forças, pelas minhas habilidades, pelas minhas decisões pessoais, porque entenda uma coisa, hoje você quis vir à igreja, mas domingo que vem pode ser que você acorde, esteja meio que nublado, e você fale assim, não quero ir à igreja. Não é assim que acontece, gente? Não é assim que acontece, gente? Peguei, vocês falaram, tá vendo? Peguei. É assim também em relação à nossa salvação. Porque pensa comigo, como que eu, sendo falho, pecador, nascido em pecado, posso me salvar? Ora, vamos trazer um pouco de teologia para esse bate-papo aqui. Se eu, pelos meus esforços, pelas minhas escolhas, pela determinação do meu coração, eu dissesse assim, eu posso me salvar. Se isso fosse realidade, Deus enviaria seu filho Jesus para morrer na cruz por você? Claro que não. Deus falaria assim, não, você que se vire. Afinal de contas, você pode se salvar. Deus sabe que eu e você não podemos, pela nossa própria escolha, vivermos uma vida perfeita e alcançarmos a salvação. Nós precisamos de um Salvador. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele providencia o seu Filho. Ele envia seu Filho. Aquele que vive uma vida perfeita, sem pecado, que vai até a cruz e na cruz assume a culpa pelos nossos pecados e paga o preço que nós deveríamos pagar, para que assim, hoje, eu e você, crendo em Jesus, através da obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos proporciona esse arrependimento para a salvação. Porque entenda, você crê em Jesus porque o Espírito Santo de Deus age, toca o seu coração, te fazendo entender que Jesus Cristo é o Salvador. Então, há essa ação do Espírito na nossa vida que nos leva a esse arrependimento para a salvação. E aí nós cremos em Jesus, e aí nós temos um novo coração, uma nova mente, e vivemos a nova vida que Deus tem para nós, cheios do Espírito Santo e conduzidos a partir de então por Deus. O homem, ele não consegue fazer isso por si só. E aí, Jesus, ele começa um diálogo interessantíssimo, porque Jesus, ele confronta as motivações de Nicodemos. Porque Nicodemos, ele queria que Jesus se adaptasse à vida que ele tinha, às escolhas que ele já tinha feito, e que Jesus apenas chancelasse o que ele estava determinado a viver e fazer. E aí Jesus fala para ele assim, campeão, não é assim. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Em outras palavras, Jesus está falando para ele, olha, o Espírito Santo confronta e dirige e leva a vida daqueles que nasceram de novo. Você, Nicodemos, está cheio de amarras. Você está predisposto aos seus condicionamentos. Você não deseja isso. Tem uma frase de um autor chamado Tim Keller, que ele diz o seguinte: somente se o seu Deus, e aqui Deus com letra minúscula, somente se o seu Deus puder ultrajá-lo e desafiá-lo, você saberá que adora o Deus real e não uma invenção da sua imaginação. Se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Lamentavelmente, as pessoas hoje, muitas pessoas hoje, elas querem um Deus que chancele as decisões que elas já tomaram. Elas querem um Deus que
coloque um carimbo de ok, verificado, sobre o estilo de vida que elas já estão determinadas a viver. São pessoas que querem, assim como Nicodemos, às escuras, um encontro com Jesus, uma conversa com Jesus, mas uma conversa que não venha para um plano exterior. São pessoas que querem viver um evangelho ao gosto do freguês. Um evangelho que se adapte à minha vida e não a minha vida que se adapte ao evangelho. Isso é um grande problema. E essa é uma questão muito perigosa. Por quê? Nós sabemos que Cristo é Senhor. Eu preciso dizer uma coisa para você. Se você realmente deseja seguir a Jesus, se prepare. Porque Jesus vai mostrar para você que muitas coisas que você tem hoje no seu coração estão erradas. E que Ele não está nessas coisas. E que bênção. Tudo bem. Que muitas decisões que você já tomou, que você já falou, é isso. Ele vai falar, não é bem isso não. E que muitas coisas que você está acostumado a fazer e a ser, desde que você se entende por gente, ele vai mostrar para você, olha, isso está errado. Não é assim. E que bom. Porque nós não estamos adorando uma versão idealizada de nós mesmos. Nós estamos adorando aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se Cristo é Senhor da sua vida, esteja preparado para os nãos que Ele vai te dar. Esteja preparado para ter um compromisso sério, profundo e real. E de dia após dia, tomar a sua cruz e segui-lo. E entendo o que eu estou querendo dizer aqui. Eu não estou falando de um moralismo. Eu não estou falando aqui de um estilo de vida. Eu não estou falando aqui de um tipo de roupa que você tem que vestir. Eu não estou falando aqui de um tipo de gíria, frase que você tem que falar. Não, eu estou falando aqui de coração. De um coração que tem um Senhor. De um homem, de uma mulher de Deus que se entende como serva, servo, melhor, filho, filha. Você se lembra quando seu pai falava com você? Quando sua mãe falava com você? Só que entenda que Deus é um pai perfeito. Às vezes, falar de pai e mãe assim, às vezes a gente encontra pessoas que não tiveram boas referências como pai e mãe. Tudo bem, problema nenhum. Mas entenda que Deus é um pai perfeito. E Deus, como um pai perfeito, Ele mostra, Ele fala, Ele aponta, Ele diz, Ele revela. Sim, presbiterianos, Deus revela, Deus fala. Através da sua palavra, Ele nos mostra a sua verdade, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Sim, a Bíblia é a revelação de Deus para o nosso coração. E aqui Jesus, Ele dá um passo adiante e Ele conta uma história que está narrada lá no livro de Números. Nessa conversa que Ele tem com Nicodemos, ele chega a um texto onde ele conta a história de uma serpente no deserto. Jesus ele faz uma referência aqui a uma passagem lá do Antigo Testamento para ilustrar a sua missão salvadora. Ele diz lá no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que estava acontecendo aqui? O que aconteceu lá no Antigo Testamento? Durante uma jornada dos israelitas no deserto, e depois você pode ler, foi narrada lá em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Os israelitas chegaram para Moisés e falaram para Moisés o seguinte: olha, não está legal. Você tirou a gente do Egito.
Cara, a gente vivia uma vida boa lá. E a gente está aqui agora andando no deserto. A gente está, sabe, penando aqui. É sol. É duro esse negócio. É muito calor. E a gente anda. E sabe, a gente está arrependido de ter saído do Egito. E como consequência disso, sabe o que Deus fez? Deus mandou serpentes venenosas. O nosso Deus. Isso aí. É para lapidar o coração do seu povo. Deus encheu aquele deserto de serpentes venenosas. E sabe o que isso gerou? Muitas mortes. Muitas pessoas perderam a vida. E isso fez com que elas reconhecessem o pecado. E aí, nesse momento, reconhecendo o erro, o povo se volta para Moisés. Chega até Moisés e pede assim: Moisés, interceda ao Senhor por nós. Moisés, clame a Deus por nós. Nós estamos arrependidos. A gente não deveria ter falado isso. Peça ao Senhor que Ele tenha misericórdia, para que Ele mate essas serpentes. Então, Deus instruiu Moisés. Moisés, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma grande serpente de bronze e você vai colocá-la em um poste. Uma serpente enorme de bronze. Você vai colocar essa serpente num poste. E qualquer pessoa que for mordida por uma serpente, se ele for até esse poste e olhar para essa serpente de bronze, essa pessoa vai ser curada. Isso aconteceu. E quando as pessoas eram picadas, as pessoas corriam, iam até a serpente de bronze, olhavam para a serpente e eram curadas. E Jesus, ele usa essa história para Nicodemos como uma metáfora, uma história comparativa para sua própria morte na cruz. Jesus seria levantado num madeiro, seria morto, entregue por amor a cada um de nós. E assim como a serpente foi levantada naquele tempo, lá no deserto, para ser um meio de salvação para aquelas pessoas, para ser um meio de cura para os israelitas, Jesus, ele seria levantado na cruz para oferecer salvação a todos aqueles que nele creem. A serpente de bronze, ela era vista como um símbolo de Cristo que, embora levantado na cruz, traz hoje salvação para mim, para você, que cremos nele. E aí entenda, essa salvação é uma salvação pela fé. Qual é a grande crise de Nicodemos aqui? Nicodemos, ele não estava disposto a bancar essa salvação. Nicodemos, ele entendia que ele tinha muito a perder. Nicodemos, ele sabia que se ele fosse durante o dia ter essa conversa com Jesus, ele perderia muita coisa. E essas coisas que ele perderia eram mais importantes para ele. Eu e você precisamos tomar algumas decisões na nossa vida, não é verdade? Porque eu tenho a impressão de que sim, nós adoramos o Senhor. De que sim, nós falamos assim: Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador. Mas tem áreas do nosso coração que precisam de cura. Existem áreas do nosso coração que precisam do toque do Senhor. Mas parece que a gente, apesar de entender que precisamos de cura, nós estamos muito mais dispostos a continuar vivendo a vida da nossa maneira, fazendo as coisas que nós sempre fizemos e esperando resultados diferentes. Só que eu preciso dizer uma coisa para você. Enquanto Cristo não for Senhor dessa área da sua vida, não haverá cura.
Enquanto Cristo não for Senhor dessa área do seu coração, não haverá cura. Continuará existindo morte. Continuará existindo dor. Continuará existindo problema. Talvez seja a hora de você fazer aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Olha, você precisa sair das trevas, Nicodemos. Você vive uma vida de trevas e você, por conta disso, tem uma prática de vida errada. O versículo 21 diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade caminha na direção da luz. Nicodemos, ele tinha uma luta, um conflito muito grande no seu coração. Todos nós somos seres imperfeitos. Temos as nossas lutas interiores, os nossos medos, os nossos conflitos nas camadas mais profundas do nosso coração. E entenda, são nos lugares mais profundos do nosso coração onde nós tomamos as grandes decisões da nossa vida. Elas não são tomadas aqui na superfície. Sabe os medos que você tem? Eles encontram origem aqui no mais profundo. Sabe os traumas que você tem? Os traumas, eles, como uma flecha, furaram as camadas do seu coração. E hoje eles estão lá no fundo, ditando muito do que você deve ser e fazer hoje. Só que quando a luz de Jesus brilha sobre a nossa vida, ela traz luz ao nosso coração e revela o nosso erro, e revela o nosso pecado. E aí entenda, porque eu e você fomos condicionados e entendemos que todas as vezes que algo de errado que nós fazemos é revelado, nós somos culpados. Você precisa trazer a graça para esse bate-papo. Porque o versículo 17, que é o versículo que vem logo depois de João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. O versículo 17, ele fala sobre acusação. E ele fala a respeito da maneira como Deus nos trata. O versículo 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, não para que imputasse sobre o mundo uma separação. Não. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Guarda uma coisa aqui, meu irmão e minha irmã. A salvação para você. Para esses dilemas mais profundos do seu coração, a salvação para você. A salvação para você que hoje tem lidado com medo. A salvação para você que hoje tem vivido uma vida reclusa, com medo de se abrir, de se expor, de ir à vida, de dar os passos que o Senhor espera que você dê. A salvação para você, a graça para você. Quantas pessoas hoje vivem uma vida extremamente limitadas nos seus relacionamentos? Porque lá no passado tiveram alguma experiência negativa e ruim, e isso influencia toda a sua história hoje. A salvação para você. Jesus, ele não veio para te condenar, mas ele veio porque Deus amou o mundo. Ele ama você. E ele hoje está de braços abertos para nos chamar para fora. Eu me lembro daquela música da Aline Barros, que diz: remove a minha pedra, me chama pelo nome, me dá uma nova história, ressuscita os meus sonhos. É incrível, porque quando Jesus passa pela nossa vida, ele sabe quem nós somos, ele sabe quais são os nossos medos, ele sabe quais são os nossos problemas. Você se lembra daquela mulher samaritana? Quando Jesus encontra com ela no poço, Jesus pergunta: onde está o teu marido? Ela falou: não tenho marido. Ele diz: eu sei, você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é teu marido. O que Jesus está falando?
Jesus, ele perfurou as camadas do coração daquela mulher. E ele mostrou para ela: eu sei quem você é. E eu quero dizer que há salvação para você. Sabe qual é o nosso problema? É que os nossos medos, os nossos traumas, no fundo, eles trazem uma condenação tão grande para a gente, que a gente consegue conjugar a ideia de salvação, mas a gente não consegue conjugar a ideia de graça para esses problemas. Eu queria fazer uma pergunta muito séria para você, muito séria. Se Deus é um Deus de graça e amor, como que Ele pode tratar essa área do seu coração hoje? Como Ele deseja tratar essa área do seu coração hoje? A mensagem do Evangelho diz que eu e você somos amados e que, através da obra de Cristo na cruz, nós fomos justificados. Nós nos tornamos, pela fé em Cristo, justos aos olhos de Deus. E porque nos tornamos justos aos olhos de Deus, é que nós fomos salvos. Deus tem uma nova história para mim e para você. Deus é um Deus de graça e amor. Deus, Ele olha para o nosso pecado, para o nosso medo, para as nossas lutas e conflitos internos, e Ele diz para mim e para você: vem para fora, sai das trevas, vem, me segue, porque eu tenho uma nova história para você. O novo nascimento não é uma obra humana, porque eu e você não podemos por nós mesmos nascermos de novo. Mas o novo nascimento é uma obra produzida pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, nos levando à verdade que é Cristo. E quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, para Cristo de todo o coração, nós experimentamos a salvação que Deus tem preparada para nós. Nessa manhã, existe graça do Senhor para você. Existe perdão para você. Existe amor de Deus para você. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque diante do Senhor nessa manhã aquele pontinho do seu coração que você entende que precisa da luz do Senhor Jesus. Precisa do toque do Senhor Jesus. Precisa da presença do Senhor Jesus. Eu não estou falando de uma crise financeira. Eu estou falando de algo que está mais lá no fundo. Talvez o seu grande medo. Talvez aquele trauma. Talvez a dificuldade que você tenha de se abrir, de se entregar, de amar. São coisas que estão lá no fundo do nosso coração e que hoje nos orientam. Coloca isso hoje para o Senhor. Pai, nós lemos a Tua palavra hoje, que diz que o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado, mas sim para que o mundo fosse salvo por Ele. E nós entendemos, Pai, aqui nessa manhã, que os Teus braços estão estendidos para nos tirar do poço. Que o Senhor nos chama para fora hoje. Que o Senhor nos ergue, o Senhor nos levanta. Ó Deus, cumpre a Tua vontade na nossa vida, Pai. Vem lapidar o nosso coração. Senhor, existem pessoas aqui vivendo com conflitos profundos no coração. Nós queremos pedir pela Sua santa intervenção, Pai. Que o Senhor aplique a mensagem do Evangelho aos nossos dilemas mais profundos e que a gente entenda que nós somos amados,
aceitos, acolhidos, fazemos parte da tua família, somos teus filhos. E tudo isso através dos méritos de Jesus, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque hoje há um lugar para nós. O Senhor nos aceita, o Senhor nos ama. Que essa verdade do Evangelho possa permear todo o nosso coração. Que essa verdade do Evangelho possa permear os nossos medos. Que essa verdade do Evangelho possa tomar e mudar e transformar todo o nosso ser. É o nosso pedido, é a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém.